Boa tarde, queridas irmãs da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, e aos demais irmãos que conosco se encontram nessa tarde de terça-feira, dia 7 de setembro, dia em que nós comemoramos a independência do Brasil, uma data cívica para a nossa nação. Uma data que inclusive tem nos feito pensar a respeito da nossa nação diante do Senhor, da nossa responsabilidade como igreja para orarmos pelos governos, pelas autoridades constituídas, orarmos pela nossa pátria. Muitos se envolveram ao longo desta semana com campanhas de oração, campanhas que foram colocadas de forma diária, e você ainda pode continuar participando ou repetindo esses dias de oração e de intercessão pela pátria. Nós não devemos orar pelo nosso Brasil apenas numa época como essa, mas sempre estarmos lembrando. E também termos todo o cuidado, porque há uma epidemia de posicionamento e muitas vezes extremado que tem feito quase tanto mal, desculpa o exagero, mas tão semelhante quanto a Covid, porque ele mata as pessoas emocionalmente, ele afasta as pessoas, ele isola as pessoas, porque tem posições ou visões diferentes, né, opiniões diferentes. Então que tenhamos todo cuidado e que essa data tão especial de fato represente para nós uma independência, mas acima de tudo do pecado. Começamos a nossa reunião orando ao nosso Deus e agradecendo a Ele pelas dádivas e pelas suas bênçãos sobre nós, também adorando ao nosso Deus por aquilo que Ele é. E nós fazemos essa oração com a nossa irmã Inês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos, Senhor, que Tu tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque Tu é o Deus de amor, Tu é o nosso Deus, igual a Ti não existe outros deuses, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu tem, apesar de tantas doenças, Senhor, de tantos conflitos, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Muito obrigado. Obrigada, Senhor, porque Tu tem nos livrado, Senhor, de todo mal, Tu tem nos abençoado, Tu tem cuidado das nossas vidas, Senhor, da vida dos nossos pastores, das suas famílias, Senhor, da vida do Teu povo, da igreja, Senhor, dos missionários, Senhor, espalhados pela face da terra, Senhor, por este mundo aí afora, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque cada dia, Senhor, nós estamos vendo, Senhor, os Teus milagres, como Tu fizeste com a tia Penha, o seu esposo, agora a Maria Inês com sua família, Senhor, cuidando de cada um, Senhor. Obrigada, Senhor, nós sabemos que isso não merecemos, Senhor, mas sabemos que a Tua graça é melhor que a vida. Obrigado pela nossa SAF, Senhor, que está sempre de joelho aos Teus pés, por todas as irmãs, por toda a igreja, Senhor, que continua de joelho, Senhor, agradecendo, Senhor, e pedindo, Senhor, e te entregando nas Tuas mãos, porque sabemos, Senhor, que só Tu, Senhor, é o poder, é o poderoso, só Tu é o nosso Deus, Senhor, só Tu é quem dirige as nossas vidas, Senhor. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as doenças, com as guerras, com as confusões, Senhor. Mas nós não podemos fazer nada, Senhor. Só podemos te entregar nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu é o Deus poderoso. Tu é o Deus que fez o céu e a terra. Nos fez, Senhor. E fez tudo, Senhor. Por isso Tu é o Rei dos Reis. Tu é o poderoso. Tu pode comandar tudo, Senhor. Com só uma palavra Tua, Senhor, o mundo pode acabar, o mundo pode se santificar, Tu pode fazer do mundo, Senhor, do Teu povo o que Tu quiser, o que Tu achar melhor, Senhor. Por isso nós Te damos graças, por isso nós Te entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, porque sabemos que Tu tem poder para tudo, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque as Tuas bênçãos, Senhor, têm vindo a cada dia, a cada instante, Senhor, até aquelas mesmo que nós não enxergamos, Senhor,
mas que está perto de nós, Senhor, porque a tua mão poderosa, Senhor, está sobre nós a cada dia, a cada amanhecer. Obrigada, Senhor, por cada amanhecer que nós, cada dia que nós acordamos, Senhor, respirando e com saúde, Senhor, e com disposição, Senhor, para cuidar das nossas famílias, para cuidar das nossas vidas e para ficar aos teus pés, Senhor, te orando e te agradecendo, Senhor, porque isso não vem de nós, Senhor, vem de ti. Nós queremos te dar graça, Senhor, e queremos te pedir sabedoria, Senhor, também, para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas famílias, dos nossos amigos, Senhor. E por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, pedir sabedoria para tudo isso. E queremos te agradecer pelas famílias, pela família que nós temos, por cada família, Senhor, que se congrega, Senhor, na igreja presbiteriana da Mata da Praia, todas as igrejas, todos os cristãos, Senhor, espalhados pela face da terra. Todos os pastores, Senhor, que espalhados pela face da terra, que proclamam a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa descer em cada membro, em cada pastor, Senhor, em cada criança, Senhor. Obrigada também pelos professores, Senhor, que estão dando aula nas igrejas, Senhor, pelos presbíteros, pelos diáconos, Senhor, por as SAFs, Senhor, que estão sempre reunidas, Senhor, orando, te agradecendo, Senhor, ao Senhor, orando umas pelas outras, Senhor. Obrigada porque nós temos uma família, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós somos cidadãos do céu, Senhor, por isso nós estamos aqui, Senhor, orando uns pelos outros, Senhor, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque assim, Senhor, Tu nos abençoou, Tu nos santificou e Tu nos perdoou, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te entrego, as nossas vidas, Senhor, a vida de cada um, com perdão de nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Isso, nós então agradecemos ao nosso Deus e também continuamos orando, tema que sempre deve fazer parte da nossa pauta, do nosso caderninho de oração, é pela igreja, pela vida dos pastores e líderes. Na semana passada eu deixei aqui a gratidão e repito isso, né, porque vocês, irmãs e irmãos, têm orado por nós, pastores, pelo ministro de música Jefferson, e isso tem sustentado as nossas vidas nesse tempo. Orem também pelas autoridades espirituais da igreja, são os nossos presbíteros, os nossos oficiais, junto com eles a junta diaconal. Lembre de orar pelos professores de escola dominical. Nós voltamos às aulas presenciais e também do departamento infantil, e precisamos que os professores sejam capacitados pelo Senhor, como precisamos de novos professores. De repente, você que está nos acompanhando se disponha também a esse trabalho, ou a equipe Oi, que agora volta a recepcionar os visitantes na entrada da igreja. O presbítero Hilton Marcos é o responsável, pode procurar por ele. Orar também pela liderança, né, do corpo de Cristo, para que seja submissa ao Senhor em todo o tempo. Ore pelas lideranças regionais e nacional da nossa igreja também. Você acompanha a nossa irmã Lídia e você também pode depois fazer as suas orações. Senhor, muito obrigado pela nossa igreja aqui na Mata da Praia, por mais uma tarde que a nossa SAF se reúne para agradecer por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Queremos colocar neste momento a vida dos nossos pastores em teu altar, que eles tenham autoridade espiritual sobre os seus liderados, para que toda igreja seja submissa ao Senhor e que possamos fazer a diferença na sociedade onde vivemos. Sabemos que tudo provém de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também lembrar de orar pelos servos que enfrentam lutas, por conflitos, por falta de saúde, por falta de emprego, para que perseverem no Senhor e deem testemunho de sua fé, mesmo na tribulação. Também orar pelos enlutados. Nossa irmã Maria da Paz é quem faz esta oração e, como já disse aqui em outro momento, você deve também participar e orar e em outros momentos lembrar desses pedidos colocando-os diante do Senhor. Vamos orar então, acompanhar nossa irmã Maria da Paz. Senhor Deus,
poderoso, misericordioso, Deus vivo e verdadeiro, não há outro igual a Ti, Senhor. Ó Deus, Tu sonda e conheces os nossos corações, as nossas mentes. O Senhor sabe, ó Deus, dos conflitos de cada um de nós. Ó Deus, das nossas aflições. Ó Deus, Tu sabes, Senhor Deus, que muitas das vezes, meu Deus, ou seja, quase a maioria das vezes a gente tem deixado a desejar, ó Deus, com nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar, de desejar. Senhor, mas o Senhor é poderoso, Pai, para nos purificar de todo pecado e de todo mal, Senhor, que cometemos, ó Deus, contra Ti. Deus, neste momento, Senhor, eu venho colocar diante de Ti, ó Deus, os Teus servos, Pai, que estão passando por conflitos também, assim como eu, ó Deus, e também, Senhor Deus, quero colocar diante de Ti, ó Pai, toda a nossa situação, Pai. Nossa situação, Pai, principalmente espiritual, Pai, financeira, Senhor. Quero Te pedir, meu Pai, por todas as pessoas, meu Deus, que estão desempregadas, Pai, sem conseguir, ó Deus, trabalhar, ó Deus, perdendo seus empregos, perderam também, muitos perderam. Ó Deus, devido à situação que estamos vivendo nesse mundo, Senhor. Que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor supre as suas necessidades, que o Senhor abre portas para eles, ó Deus. Ó Senhor, eu quero Te pedir também, meu Pai, por aquelas pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos, Pai. Conforta seus corações, meu Deus. Conforta, Senhor Deus, os corações dessas famílias, meu Deus. Que é muito triste, ó Deus, a gente perder, ó Deus, os nossos entes queridos, Pai. E é muito triste, Senhor, não temos como medir, Senhor. Porque já passamos por isso, Pai. Cada uma de nós já passamos, já perdemos tantas pessoas nas nossas famílias, na nossa igreja, meu Deus. Senhor, conforta, Senhor Deus, os corações dos enlutados, Pai. Consola, Senhor. Ó Deus, toma cada um nas Tuas mãos. Deus, abençoa, Pai, a nossa igreja, Pai. Abençoa os pastores. Abençoa também, Senhor Deus. Ai, Senhor Deus, as nossas famílias, Senhor. Deus, fica conosco, Pai. Nos dê um bom dia na Tua presença, Senhor. Que nada venha nos afastar, ó Deus, de Ti. O Senhor sabe que acontece muitas coisas, Pai, que às vezes a gente se vê distanciado de Ti, Senhor. Mas pela Tua graça, Pai, estamos com vida, estamos, ó Deus, tentando lutar, ó Deus, contra essas adversidades que aparecem para nos tirar a paz. Ó Deus, fica conosco, abençoa a Tua palavra que vai ser colocada, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa usar o Teu servo para falar aos nossos corações através da Tua palavra, através da Tua palavra, Senhor. Deus, fica conosco. Senhor, me ensina a orar como convém. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço por tudo, porque estamos com vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Você já orou por missões esta semana? Pela obra missionária, para que ela avance para alcançar os perdidos? Temas como o Afeganistão e outros têm estado permeando os nossos grupos de internet. São assuntos que têm mexido com a nossa cabeça, com nossos pensamentos nesses tempos. Então, ao lembrar dessas situações, devemos orar pelos missionários, pela igreja perseguida. Então, orar para que Deus dê a eles os recursos, a sabedoria necessária para pregarem o evangelho, para chegarem até as pessoas, que as portas sejam abertas, que aqueles que se encontram em lugares de risco, onde a pregação do evangelho pode sofrer algum tipo de retaliação, que eles sejam também usados pelo Senhor. Nossa irmã Nilceia é quem ora pelos nossos missionários na tarde de hoje. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Adorado e exaltado seja para todo sempre. Te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e, sobretudo, pela salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. E agora, Senhor, eu te peço pelos missionários, pelos teus servos que estão em campo, levando o teu evangelho, proclamando a tua salvação. Que o teu Espírito Santo fale através deles e que também trabalhe nos corações dos que estão ouvindo, para que possam entregar as suas vidas a ti. Eu te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Continuamos orando, continuamos com a nossa reunião, nosso encontro desta tarde. Agora vamos orar pelas famílias divididas por causa do Evangelho. Pode parecer estranho isso num país como o nosso, mas infelizmente nem todos têm uma casa servindo ao Senhor. A esposa gostaria de ter o marido consigo aqui na igreja ou vice-versa. Muitas vezes são os filhos que os pais lamentam não estarem com eles, ou os próprios pais, que os filhos gostariam que estivessem com eles também servindo na igreja. Então esse deve ser assunto de oração nosso na presença do Senhor. Orar também pelas nossas famílias, orar pelos netos, pelos maridos, pelas esposas, os relacionamentos nesse tempo que nós estamos vivendo quase pós-pandemia. Muitos problemas que existiam nos lares foram agravados, outros novos surgiram durante esse período de reclusão das famílias em casa, com muito estresse, com muita pressão. Então, nós temos que ter esses temas aí na nossa pauta de oração. Orar para que o Senhor Jesus cresça nesse nosso Brasil e cresça através das nossas famílias. Nossa irmã Ilma é quem faz essa oração e nós acompanhamos. Deus bendito, Deus amado, graças te dou, meu Deus, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a nós todos os dias das nossas vidas, Pai. Pela salvação, Senhor, que veio através de Jesus, pela sua morte na cruz, Pai, levando sobre si todo o peso dos nossos pecados, Pai. Obrigada, meu Deus, porque reconhecemos, Pai, que pecamos, Pai. Reconhecemos que somos imperfeitos, reconhecemos que somos, que carecemos do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja santificando as nossas vidas, Pai, nos dando, Senhor, a direção, a orientação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigada porque Ele habita em nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos, Pai, de tão grande privilégio de pertencer ao Senhor, Pai. Deus, nesse momento, Pai, eu quero colocar as famílias diante do Senhor, Pai. Nós estamos vivendo dias difíceis, Pai. Dias que carecemos de uma família equilibrada, Pai. De uma família, Senhor, que o marido e a esposa, Senhor, estejam conectados com o Senhor, Pai. Criando os filhos, Pai, orientados pelo Senhor, Pai. Quantos pais, Pai, estão sofrendo com seus filhos, Pai, muitos nas drogas, Pai, muitos vivendo uma vida, Senhor, totalmente diferente daquilo que eles foram educados, daquilo que
foram passados para eles, Pai, mas que o Senhor esteja estendendo a tua mão de graça e misericórdia sobre a vida de cada família, Pai. Te peço também em nome de Jesus, Pai, por aqueles que estão vivendo, Pai, onde o marido não serve ao Senhor, ou onde a mulher não serve ao Senhor. Meu Deus, nós sabemos que é difícil, mas que eles não venham, Senhor, desistir dos seus cônjuges, Senhor. Que eles sejam santificados, Pai, através deles, Pai. E que o Senhor esteja falando ao coração de cada um, Pai. E que o Senhor esteja abençoando a vida dessas famílias, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem, Senhor, criou a família, Pai. E nós, quando temos a nossa família, Pai, o Senhor mesmo nos direciona, Pai, para poder educar, para poder falar, para poder orar, para poder ler a palavra com eles, Pai. Deus, que o Senhor use aqueles que são teus, Pai, para ter, Senhor, força, ter vigor, Pai, que em todos os momentos sejam boca do Senhor, Pai, para com seus cônjuges, Senhor, e que sejam tremendamente abençoados por Ti, Pai. Deus amado, converte o coração dos nossos entes queridos, Pai. Quantos vivendo, Senhor, uma vida totalmente longe do Senhor, Pai. Totalmente, Pai. Fazendo aquilo que não deve fazer, muitas vezes, Pai. E que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, esteja tocando nessas vidas, Pai. Nós cremos no poder do Senhor. Cremos que tudo o Senhor pode fazer. Ó Deus, cremos na Tua soberania, Pai. Ó Deus, usa, Senhor, usa as nossas vidas, Pai, com temor e tremor, Pai, para que possamos falar do Senhor para aqueles que ainda não Te conhecem, meu Deus. Que nós sejamos boca do Senhor, Pai. Usa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, aqui ao fundo hoje nós estamos usando a imagem da bandeira da nossa nação, da bandeira do Brasil. Essa bandeira linda, tida como uma das mais bonitas, se não a mais bonita do mundo. Pelo menos é a minha opinião. E em alguns concursos ela já andou ganhando por aí, não sei se sabem disso, né? Alguns concursos sobre belezas de bandeiras. E a nossa tem as nossas cores, tem a nossa alegria, tem as características da nossa nação. Essa nação que é tão grande, que é tão rica em recursos, que é tão abençoada pelo Senhor no que diz respeito ao clima. Imagine você viver num país tão grande onde nós não temos problemas com vulcões, não temos problemas com tsunamis, nós não temos terremotos. Um país tão grande que tem áreas suficientes para a indústria, para o agronegócio, para o plantio, para o cuidado do gado, tão grande, tão rica em minérios, como nós aqui muitas vezes lembramos, né, por conta da Vale. E assim, essa nossa nação é tão abençoada pelo Senhor, um trecho desse planeta criado pelo nosso Deus, do qual nós fazemos parte. Um povo que tem características bem interessantes, nós somos uma mistura de tudo e de todos. Temos o negro, o índio, o branco, o amarelo, temos a mistura ou as misturas entre eles e entre as misturas deles. Não dá nem mais para identificarmos tão bem assim qual é de nós que é descendente de português, de alemão, de índio, do negro africano. Todos temos um pouquinho de cada sangue, raríssimos casos aí, algumas famílias foram preservadas ao longo da história, mas a grande maioria nós somos mesmo uma grande mistura. Temos gente alta, baixa, de todo tipo de tom de pele, de cor de olhos. Esse Brasil nosso é maravilhoso, nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras, com características próprias mais do que em outros lugares, o que ajuda a manifestar os dons de Deus também, começando da nossa igreja e também na nossa nação. Somos um povo tropical, sempre muito alegre,
muito falante, que gosta de muita festa. Essa nação é uma nação abençoada por Deus, a gente pode dizer assim. Mas como em quaisquer outros lugares onde Deus não é o Senhor, há muita corrupção, há muito pecado, há muita maldade. Isso não é só da nossa nação. O mundo jaz no maligno. Por isso precisamos tanto orar pela nossa pátria. Orar pelos nossos governantes, lembrando que eles não são homens tementes a Deus. Lembrar de orar pelos nossos governantes, porque aqui e ali temos alguns que são servos do Senhor e precisam ser preservados, precisam ser renovados nas suas forças. Mas a grande maioria são pessoas que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, não têm esses princípios da vida cristã, nem na sua casa, nem na sua vida pessoal. Então, na hora de orarmos, temos que lembrar disso. Ore pela nação, ore pela sua pátria, ore pelo seu Brasil e por nosso país e seus governantes. A nossa irmã Graça vai orar hoje para que, acima de tudo, haja temor ao Senhor. Se não o querem adorar como Deus, se não o reconhecem como Deus, pelo menos que o temam como Deus. Vamos orar com a nossa irmã Graça. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela saúde, pelo alimento e pela Tua graça, Senhor, que é melhor que a vida. Pai, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, que zela por nós e que atende as nossas orações. Por isso, Senhor, confiantemente nós levamos a Tua presença, Senhor Deus, nesse dia. A nossa nação, Senhor Deus. Sabemos que o mundo inteiro, Deus, passa por um momento de convulsão. Há guerras em todos os lugares, perseguições, fome, doenças, miséria, injustiça, Deus. E a nossa nação não está diferente, ó Deus. São tantas situações, Senhor Deus, tristes, desagradáveis, que estão fora, Senhor Deus, do Teu plano. O Teu plano maravilhoso, Senhor Deus, que criou os céus e a terra para que vivermos neles, para louvar e engrandecer o Teu nome. E, ó Deus, aqueles que foram colocados em lugar de autoridade, ó Deus, pela Tua permissão, muitas vezes, Senhor Deus, agem por suas próprias consciências, buscando não a vontade do Senhor, mas a vontade própria. E muitas vezes, Senhor Deus, tomam atitudes que trazem sofrimentos, desamparo, doenças, lutas, guerras, dissoluções. Ó Deus, somente o Senhor tem poder para impedir que esse mal avance, que esse mal chegue à nossa casa, Senhor Deus, atinja nossas famílias, Pai. Por isso, nessa hora, eu coloco diante do Senhor a nossa nação e todos aqueles que estão colocados em lugar de autoridade, desde o presidente, governadores, prefeitos, o Congresso Nacional, aqueles que legislam sobre nós, Deus, que as leis sejam criadas, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, que busquem, Senhor Deus, fazer a vontade que o Senhor quer para nós, e não, Senhor Deus, atender os desejos daqueles que estão no lugar de autoridade. Te peço pelo Supremo também, Senhor Deus, aqueles que estão colocados como guardiões, Senhor Deus, das leis, muitas vezes, ó Deus, não obedecem, não respeitam e fazem suas próprias leis valer nas suas decisões. Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles que sofrem injustiça. Tem misericórdia daqueles que estão sem emprego. Tem misericórdia daqueles que estão doentes, ó Deus, e não tem socorro, Pai. Por favor, meu Senhor, olha para nós com Tua misericórdia. A Tua palavra diz que nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor há de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Ó Deus, nós sabemos que nesse momento muitas decisões estão sendo tomadas, ó Deus, contrárias à Tua vontade. Impeça, Senhor Deus, que o mal avance no nosso país, que as nossas famílias, Senhor Deus, possam viver em paz, ter, Senhor Deus, condições de ter uma vida digna, de poder contribuir com a Tua causa, louvar o Senhor e viver como filhos Teus aqui, Senhor Deus, nesse lugar. Sabemos que tudo isso é passageiro, que um dia, Senhor Deus, teremos a nossa pátria celestial, que é
a essa pátria que nós pertencemos e é por ela que nós devemos estar firmados todos os dias. Mas enquanto aqui estamos, Senhor Deus, protege, Senhor, as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossas igrejas, nossos pastores. Protege, Senhor Deus, aqueles que estão com o coração sincero diante do Senhor e que têm um lugar de autoridade, de coisas para decidir. Ó Deus, que eles tenham firmeza para decidir conforme o Senhor coloca nos seus corações. E converte, ó Deus, transforma o coração desses que são, Senhor Deus, ímpios nos seus atos, nas suas decisões, que venha prejudicar a nossa nação cada vez mais. Livra-nos, Senhor Deus, de mais convulsão, de mais confusão, Senhor Deus. Dá-nos firmeza diante das dificuldades para estarmos de pé, Senhor Deus, suportando tudo pelo Senhor, mas sabendo que o Senhor, no momento certo, o Senhor dará um basta em todo o mal. Por isso nós esperamos em nome do Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que guarde a nossa nação e que possa, Senhor Deus, mostrar a cada um de nós, a cada um daqueles que estão no lugar de autoridade, o que fazer, como agir diante das dificuldades, diante dos impasses dessa vida, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua bênção, dá-nos a bênção para a nossa nação e guarda-nos para honrar e glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Oramos ao Senhor e, como temos feito a cada semana, agora vamos também gastar um tempo aqui na palavra do Senhor e estudando um pouquinho daquilo que Deus tem concedido a nós. A leitura que a SAF tem feito consta do Novo Testamento e a cada semana leem algo em torno de 5, 6 capítulos, mais ou menos um pouquinho, dependendo da extensão. Uma divisão que proporciona a você a oportunidade de ler todo o Novo Testamento ao longo de um ano. E lendo como as irmãs têm feito o mesmo texto 7 dias seguidos, quer dizer que ao término você terá lido o Novo Testamento 7 vezes. Com certeza alguma coisa já terá ficado no seu coração. Se você, além de ler, tomou o tempo para estudar um pouco o texto, de repente ler algum comentário, ouvir alguma mensagem, um sermão pregado sobre aquele capítulo, sobre aquele texto, você terá acrescentado um pouco mais. E como fazíamos ainda presencialmente, agora também durante esse período que estamos transmitindo a reunião, trazemos alguma coisa a respeito daquele texto, do livro que está contendo aquele texto e, é claro, acima de tudo, a meditação de Deus para o nosso coração. O texto dessa semana está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então nós vamos caminhar por esta carta e eu queria ler apenas o versículo 1 do primeiro capítulo, que é a saudação, onde nós lemos assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É uma saudação de uma carta como uma outra saudação qualquer, a não ser pelo fato de Paulo, que nós reconhecemos como autor, tivessem incluído Silvano e Timóteo, 2 dos seus discípulos, companheiros de viagem, que com ele estavam e possivelmente, ao ler o texto entendemos assim, tinham também conhecimento da igreja de Tessalônica, tinham alguma familiaridade com aquela igreja, pelo que Paulo então os inclui na saudação, no que quando receberam a carta, os crentes ali em Tessalônica, ao ler, sabiam que estavam recebendo também os cumprimentos, as saudações por parte daqueles outros 2 irmãos, Silvano e Timóteo. E a carta é muito bem endereçada, vai aos Tessalonicenses, e Paulo, claro, não poderia fazer diferente, diz que é em nome de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também ele deseja graça e paz àquela igreja. O período em que essa carta foi escrita fica ali entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. É a mais antiga que se tem conhecimento dos escritos de Paulo, das primeiras cartas que ele teria escrito. Temos alguns registros desta cidade ou do local de Tessalônica. Paulo se dirigiu a Bereia no capítulo
17 do livro de Atos, versículo 10, em seguida a Atenas e finalmente a Corinto, onde aproximadamente no ano 50 redigiu esta primeira carta aos Tessalonicenses. Portanto, em meio à sua viagem, numa parada em Corinto, que está registrada no capítulo 18 do livro de Atos, dali Paulo teria escrito essa carta aos irmãos em Tessalônica. O tema principal da carta é a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, o chamamento do Senhor para os seus. Esse livro contém, no seu capítulo 4, uma exposição das mais claras a respeito da volta do Senhor Jesus, essa escrita por Paulo. O propósito dele, no escrever esta carta, visava alicerçar os irmãos daquela cidade, fortalecê-los na fé, especialmente a respeito da volta de Cristo, e que vivessem uma vida de santidade enquanto essa volta, esse retorno do Senhor Jesus para buscar a igreja ainda não acontecia. Ali em Tessalônica, como nas outras cidades, não diferente dos dias de hoje, estavam também os falsos mestres e algumas questões ligadas à sexualidade, à imoralidade, à falta de padrões éticos e morais que Paulo também vai abordar dentro do conteúdo da sua carta. A questão do dia do Senhor, a volta de Cristo, foi motivo de destaque nessa carta, pois devido às perseguições que recebiam os tessalonicenses, acreditavam que este grande dia já estava por chegar, ou até, em algum caso, já teria chegado. Paulo também procura sanar algumas deficiências da igreja, onde alguns membros não respeitavam nem honravam seus líderes da forma correta. Capítulo 5, versículos 12 e 13. Paulo trata com alguns da igreja que se recusavam a trabalhar, argumentando que seria desnecessário, pois a vinda de Cristo estava próxima. Também promoveu a organização dos cultos e da congregação. Observe que, ao olharmos o conjunto de tema e conteúdo da carta, nós norteamos ou circulamos pela volta de Cristo, ou pela dúvida a respeito dessa volta, ou pelo excesso de que essa volta já teria acontecido, o que seria um grande problema, porque dessa maneira Jesus não teria tomado para si ainda a sua igreja, o que quer dizer que o conceito da volta de Cristo estava equivocado naqueles dias para os que recebem essa carta, especialmente ali na cidade de Tessalônica. Ou ainda mais, aqueles que, tendo em vista que estava próxima a volta do Senhor Jesus, e naquela máxima de que se ele volta amanhã, eu não preciso me preocupar com o sustento de amanhã, deixavam simplesmente de trabalhar e começaram a comer do estoque, viver do estoque que possuíam, e isso geraria um grande problema não muito depois desse tempo. Então Paulo escreve essa carta, orienta a igreja de Tessalônica a respeito de posicionamentos sobre isso. Nesses 5 capítulos, até a saudação final, ele então trata desses assuntos, desses preceitos, dessa orientação à igreja. Por ser um assunto que está centralizando esta carta e em voga nos nossos dias, eu escolhi compartilhar com você do capítulo 4, os versículos 13 a 18, que fala especificamente dessa volta do Senhor Jesus e aborda essas visões, esses ângulos que Paulo tinha tratado ou vinha tratando ao longo de toda a carta. Então ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pela própria conclusão do trecho
nós vemos que o objetivo de Paulo era confortar os irmãos. E o conforto é necessário quando algo está tirando a paz. E o que tirava a paz era justamente esse conteúdo de voltas, esse monte de informações a respeito da volta do Senhor Jesus, e muitas vezes informações equivocadas, como eu afirmei agora há pouco, de que ele já teria vindo, ou de que tardava demais a sua volta, ou de como seria essa sua volta. E ainda hoje nós encontramos várias vertentes dentro do Evangelho a respeito da volta do Senhor Jesus. Algumas mais extremas, como o universalismo, que dá conta de que no fim todos serão salvos, excluindo o juízo, excluindo a existência do inferno e da condenação para aqueles que para lá irão por não terem crido no Senhor Jesus como Salvador. Temos outros aguardando que o Senhor Jesus venha e estabeleça o seu reino aqui nessa terra. Isso já era algo esperado pelos discípulos, que num primeiro momento achavam que Jesus governaria aqui. Posteriormente, com a sua morte e ressurreição, uma primeira decepção, porque ele não havia estabelecido o seu reino, leva-os a perguntar em Atos: é agora que o Senhor vai restaurar o teu reino? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Uma visão política, uma visão mundana do reino de Deus, muito mais voltada à posse daquela terra que havia sido dada a Abraão e sua descendência, mas que deveria ter sido usada como ponto de partida para a pregação do Evangelho, do que propriamente pensar no reino de Deus no coração das pessoas, pensar na lei de Deus reinando nas vidas das pessoas, trazendo paz para as famílias. Então, os judeus que eram, eles já tinham isso em mente. E é impressionante como ao longo dos anos, isso como que num ciclo vicioso vai se repetindo. A igreja buscando por poder aqui na terra, a igreja, e eu chamo de igreja aqueles que são cristãos de um modo geral, buscando estabelecer aqui, à medida que vamos perdendo a visão do céu, a esperança da vida eterna, que é muito mais do que isso que nós vivemos aqui. A retomada de uma terra, ou a posse dessa terra. Quantas vezes já não ouvimos pessoas falando a respeito de que os crentes precisavam ser mais duros, mais severos, mais guerreiros para possuir essa terra? Ora, quem vai possuir essa terra são os humildes de coração, deixando muito claro que é muito mais do que uma posse de terra numa escritura. Se você prestar atenção olhando o Velho Testamento, observará que nem mesmo eles eram donos da terra. A terra pertencia ao Senhor. Nós partimos de uma teocracia, um lugar onde Deus era o rei. Foi por recusarem o Senhor como rei que pediram um rei terreno. E veio Saul, Davi, Salomão, a pulverização, divisão do reino e a pulverização do povo de Deus pela terra. Eles deveriam viver como no tempo dos juízes, onde Deus era o rei. E sabem, é interessante como nós cristãos não vemos isso à medida que outros no mundo veem. Não há muito tempo, alguns que temem pela presença da igreja diziam: não podemos deixar que uma teocracia se instale na nossa nação. Não sei se você sabe o que quer dizer, mas ele temia que Deus governasse o Brasil. E a gente sabe que algumas vezes, quando a própria igreja quer, ela não quer que Deus governe, ela quer a igreja, os homens da igreja governarem o Brasil ou a terra. Bem, isso tudo estava ali também naqueles dias. E dessa maneira é que nós temos acontecendo aqui o texto de Paulo. Por outro lado, também a grande perseguição levava à morte um número significativo de cristãos que iam tendo suas vidas tomadas, seus bens levados, suas famílias divididas, seus filhos mortos. E Paulo então agora traz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já haviam morrido, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, se nós não sabemos que fim tomou aqueles que morreram, se nós não sabemos a respeito da vida eterna, a respeito da volta de Cristo,
se nós pensamos que já voltou e nós não vimos, se nós esperamos que essa volta seja aqui para este mundo, como em outro lugar, Paulo escreve, se a nossa esperança se limita apenas a este tempo, a esta terra, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo então diz, se vocês começarem a pensar assim, vocês se entristecerão. Mas isto é para aqueles que são ignorantes com relação a isso, ou seja, que não conhecem essas verdades a respeito de Jesus. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então também nós cremos, mediante Jesus, ele trará em sua companhia os que dormem. E aí está falando da ressurreição de Jesus para falar da ressurreição dos que haviam morrido em Cristo. E aí ele vai explicar isso. Quando ele diz, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ou seja, Paulo está lembrando que foi dito por promessa da boca de Deus, por meio de Jesus Cristo e dos seus profetas. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós não iremos antes. E antes do quê? Antes deles ressuscitarem. Ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E esse primeiro aqui não é que eles ressuscitarão antes de outros, é porque só ressuscita aquele que tiver morto. Mas o primeiro é uma questão de que eles primeiro ressuscitarão, seria até uma tradução melhor. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Então vamos entender essa cronologia à luz do que Paulo escreveu aqui. Quando o Senhor receber a palavra de ordem, quando a voz do arcanjo gritar e quando a resposta ou a ressoada da trombeta vier, e aqui o arcanjo vai gritar, eis o noivo, como era anunciado naquela ocasião, à medida que o noivo vinha se aproximando para o casamento, e nós sabemos dessa figura, da relação de Cristo com a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo primeiro vão ressuscitar. E aí sim, depois nós, os vivos, os que ficarmos até aquele momento, seremos arrebatados juntamente com eles. Consegue entender que agora os mortos já não estão mortos, porque eles ressuscitaram. E nós, os vivos, que ficamos. Ou seja, todos estarão vivos para serem arrebatados entre nuvens, como está escrito aqui, para o encontro do Senhor nos ares. E aqui vai uma outra coisa interessante. O encontro da igreja de Cristo, sejam os mortos ressuscitados, sejam os que estiverem vivos, acontecerá nos ares, não nessa terra. Jesus não volta para governar aqui nessa terra, como quiseram os discípulos no passado, como ainda há muitos que queiram nos dias de hoje. Jesus não vem estabelecer reino neste mundo, ele deixou isso muito claro, o meu reino não é deste mundo. Então eles deveriam aguardar sim a volta do Senhor Jesus, como nós devemos hoje, não para reinar nessa terra, mas para, ressuscitados os mortos, juntados a nós, sermos elevados e encontrarmos com o Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. E não fala aqui, como em alguns momentos tentam afirmar, que haverá um tempo de governo do Senhor aqui na terra, ou que nós aguardaremos um outro momento para ir para o céu. É aqui, é nesse momento que isso vai acontecer. E Paulo então diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, ou seja, vocês estão firmes, consolados por saber que é assim que vai acontecer. E nós juntamos este a outros textos, a palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Vamos a Apocalipse, e quando nós fazemos a junção de todos esses textos, lembrando, são todos para a nossa consolação, são para a nossa esperança ser alimentada no Senhor, são para, quando vivemos dias difíceis como os atuais em que estamos, lembrarmos que o Senhor continua no governo, que o seu plano está sendo executado. E quando nós olharmos para esse mundo e nos decepcionarmos porque vemos esse mundo indo de mal a pior a cada dia, lembrarmos que ele jaz no maligno e que o que está sendo preparado para nós é muito melhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
O que o Senhor tem para nós vai além desta vida, porque, como já mencionei, se a nossa esperança se limita apenas a ela, somos mais infelizes de todos os homens. Ou como o próprio Senhor Jesus mostrou a João, e esse, no livro da Revelação, chamado Apocalipse, fez ver à igreja que a nova Jerusalém nem tem como ser construída por mãos humanas, com ruas de ouro, com portas de pérolas. Não dá para construir aqui nessa terra, porque o que Jesus estava mostrando era: o que eu tenho é muito mais. Bem apropriado pensarmos nisso em data como essa que nós estamos vivendo, esse 7 de setembro. Nós devemos ser missionários, nós devemos ser libertadores de pessoas, nós devemos pregar a independência do pecado, nós devemos estar preocupados com as posses que estão sendo construídas no céu, onde a traça ou a ferrugem não corroem. Nós devemos, como igreja, estar oferecendo às pessoas, e se tem uma luta para lutarmos, é que não nos impeçam de pregar esse evangelho. Essa sim, nós temos que lutar. E se não a vencermos e o impedimento vier, que a custo de nossas vidas o evangelho seja pregado. Mas não devemos simplesmente almejar que o nosso Brasil seja uma nação, como aspas dizem por aí, cujo Deus é o Senhor, apenas para vivermos em berço esplêndido enquanto evangélicos. Apenas para não termos incômodos, preocupações para fazermos nas nossas casas e igrejas os nossos cultos nos moldes, nos termos que nós queremos. Pense a respeito disso. A independência que nós temos hoje, e se você teme tanto pela perda dela, que ela não seja de você cultuar Deus, mas seja de pregar o evangelho. E aí pergunte-se: você realmente tem medo de perder isso? Como poderíamos ter medo de perder algo que nós não usamos? Como poderíamos ter medo de perder a independência para pregar o evangelho se nós não pregamos, de distribuir um folheto se não fazemos, de dar uma Bíblia de presente se não damos a ninguém, de falar de Jesus para alguém se nós não falamos? Ou temos medo apenas de perder o conforto das nossas igrejas e os benefícios de nossas vidas enquanto povo reunido na presença do Senhor? Que Deus nos abençoe, que a verdadeira motivação tome conta do nosso coração e que nós oremos pela nossa nação pelas razões certas. Bem, próxima semana, 14, esperamos voltar presencialmente. Se algo acontecer que impeça isso, nós faremos as comunicações, mas a intenção é que na próxima terça-feira, dia 14, às 15 horas, aqui no templo da nossa igreja, nós estaremos a SAF reunida e mais alguém que conosco quiser estar também. Você que mora em outra região ou por alguma questão de saúde está impedido de vir e estar conosco, você terá acesso à transmissão. Você que nesse horário de repente está trabalhando e por isso não pode vir também, pode, como já deve estar fazendo, assistir, acompanhar a gravação, né, num momento posterior no nosso canal do YouTube. A gente vai permanecer gravando, vai permanecer transmitindo para favorecer a que todos tenham acesso a esse tempo de oração que a nossa igreja tem experimentado, usada a SAF como instrumento para esse fim. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor Deus cuide de você, da sua casa, te dê um restante de dia abençoado pelo Senhor. Vamos orar para encerrar? Deus, obrigado porque somos o teu povo e obrigado porque temos na nossa nação liberdade. Que essa liberdade seja usada pela razão certa, pelo modo certo, do modo certo, ó Deus. Que seja usada realmente para pregar e falar desse evangelho da salvação para outras pessoas. Que seja usado, ó Deus, para falar pelo bem das famílias, pelo bem da criação dos filhos. Que, ó Deus, nós não estejamos lutando por uma liberdade na nossa nação apenas por causa do conforto que nós temos hoje e que poderíamos, de alguma forma, porventura, perder. Que o nosso temor seja, ó Deus, de sermos impedidos de falar da salvação. Mas se ainda que isso vier a acontecer,
que nós não deixemos de pregar a custo de nossas vidas, de nossos recursos, o Evangelho de Cristo. E enquanto temos essa liberdade, Pai, nós a valorizemos de forma real. Falemos do Senhor às pessoas em nome de Jesus. Nessa data, oramos pela nossa nação, e não somente por esse aspecto, não somente pela batalha espiritual, mas nós oramos, ó Deus, pela economia do nosso Brasil. Nós oramos, Senhor, pela nossa pátria de um modo geral. Nós oramos, Senhor Deus, pela educação, pela segurança. Ó Deus, para que os meninos e meninas sejam educados nos caminhos do Senhor. Que as escolas, ó Pai, tenham um preparo para profissionais não somente competentes, mas éticos também no seu trabalho. Nós oramos, ó Deus, pelos governos, por aqueles que legislam, ó Pai, que preparam as leis que regem o nosso país, por aqueles que julgam. Nós oramos, Senhor, por esses poderes estabelecidos na forma de governo da nossa nação. Oramos pelo nosso presidente, oramos pelas eleições que se farão no próximo ano. Tudo, Deus, entregamos nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que os recursos minerais, que os recursos naturais que o nosso Brasil possui, sejam fatores de enriquecimento que proporcionem o pão na mesa de todo brasileiro, que proporcionem, ó Deus, saúde, segurança, que sejam fontes de recursos para que as pessoas tenham maior qualidade de vida e, ó Deus, assim possam ouvir o Evangelho do Senhor. Ó Pai, nós oramos pelas lideranças evangélicas no nosso país, cristãs, para que continuem pregando o Teu Evangelho. Ó Deus, que o nosso Brasil, essa terra tão linda, tenha a palavra do Senhor espalhada nos seus 4 cantos. Bíblias distribuídas, folhetos entregues às pessoas, o Evangelho pregado. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos por tudo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.